encontro, vamos seguir, vamos falar do próximo tópico na ordem sequencial, que é o julgamento conforme o estado do processo. Eu desmarco aqui, vamos lá, julgamento conforme o estado do processo. Aqui, mais uma vez, o que os senhores devem de imediato estabelecer é um entendimento sobre o que significa esse momento do processo. Nós já estamos aqui tendo visto 80% do procedimento comum. Estamos perto, bem próximo do momento do juiz proferir sentença. Mas o que separa, vou tentar trazer aqui mais uma vez a nossa tela lá. O que separa esse momento que nós estamos para o momento final, a sentença, está até aqui prevista nesse quadro, mas ele está confuso. Eu vou tentar usar ele aqui mesmo. Ó, nós vimos a petição inicial, avançamos, vimos a emenda da petição inicial, julgamento liminar de improcedência, indeferimento, citação, audiência de conciliação e mediação, resposta do réu. Estou avançando aqui com marca-texto azul. Resposta do réu, se teve ou não teve revelia, as providências preliminares, ó, estão aqui, ó. E aí nós estamos agora aqui nesse momento aqui, eu vou grafar de outra cor, o julgamento conforme o estado do processo, aí nos poupa tempo. O que nós estamos analisando é essa hipótese aqui, julgamento conforme o estado do processo. Uma outra cor, o que nós temos entre esse momento atual e o momento final para que o juiz julgue de modo definitivo, proferindo sentença? O que liga um ato esse momento, onde nós estamos agora, ao momento final, onde exerce sentença, é a instrução probatória, como eu destaquei aqui para os senhores. Por que eu estou falando disto nesse momento? Porque o que justifica a antecipação, o julgamento, olha o nome, julgamento conforme o estado do processo. É o legislador se dirigindo ao julgador, dizendo assim: Excelência, vê se não dá para julgar logo de uma vez. Mas vou julgar como? Julgar como o processo se encontra. Julgar conforme o estado do processo. É isso aqui, trazer esse momento final para este momento aqui. Ó. Há uma antecipação, portanto. Quando é que nós iremos trazer a sentença, momento final, para esse momento aqui, julgamento conforme o estado do processo? Quando que isso vai acontecer? Ué, o que tem entre um e outro? A instrução probatória, não é? Então nós vamos trazer, ou seja, nós teremos a incidência do julgamento conforme o estado do processo quando não for o caso de produzir prova. Quando não precisar produzir prova, o momento certo de se julgar é justamente esse aqui, ó, julgamento conforme o estado do processo. Então esta era a ideia que eu queria passar para os senhores. Está aqui, estou aqui de volta. O julgamento conforme o estado do processo, ele vai se dar quando não tem por que prosseguir com o processo. Não tem por que prosseguir com o processo até o momento final. Na verdade, assim, momento final que se diz aqui é numa estrutura genérica, abstrata e idealizada do procedimento comum. Porque, em concreto, se no seu caso tiver alguma das hipóteses do artigo 354, 355 e 356, o momento certo para que o juiz coloque fim ao processo é exatamente esse. Prosseguir com um processo para esperar vir provas quando elas são desnecessárias, na verdade aqui vai ter uma violação à tempestividade da jurisdição, ao princípio da duração razoável do processo. Então, nesse julgamento conforme o estado do processo, é o momento certo para o juiz julgar quando não houver necessidade de se produzir novas provas. Ok? Vamos lá. A primeira das hipóteses, o primeiro dos incisos, o primeiro dos artigos, o artigo 354, ele se dá por um vício processual, como nós veremos, ou
um julgamento que não seja do 487, inciso 1º. Vamos lá. Primeira das hipóteses é que o código chama de extinção do processo. Vou colocar até entre aspas que esse nome é horrível. Por que esse nome é horrível, mais uma vez? Porque ele chama de extinção do processo algo que nem sempre vai gerar extinção do processo, e também nos próximos nas próximas hipóteses de julgamento conforme o estado do processo, nós temos uma outra que gera extinção do processo também. Então as opções do legislador, das comissões que fizeram essas fases do processo não foram as melhores, tá? Vamos lá. Olha o artigo 354. Essa primeira seção do código, extinção do processo, nome horroroso, é do artigo 354. Ó, ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no 485 e no 487, inciso 2º e 3º, o juiz proferirá a sentença. Vamos mastigar isso aí. O que nós temos no artigo 485? São as hipóteses de sentenças terminativas. O que são as sentenças terminativas? É a sentença que não analisa o mérito. Então é a extinção do processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento de quê? De um vício processual. Vício processual, seja quanto às condições da ação ou quanto aos pressupostos processuais. Os vícios processuais que nós vimos aqui pormenorizadamente quando do estudo das questões preliminares do artigo 337. Ok? Bom, então está aí o artigo 354, na primeira hipótese lá do artigo 485, sentença terminativa. Mas percebam que o 354 faz menção também ao 487. No 485 ele não restringe aos incisos, né? Então é qualquer hipótese do 485, qualquer vício processual que seja insanável. Mais uma vez eu lembro, se for um vício processual sanável, a consequência é a correção, que nós já falamos aí sobre sanabilidade. Artigo 4º, artigo 6º, 139, inciso 9º. Ok? Aqui, quando se diz 485, é um vício insanável, ou até um vício sanável que o juiz tentou corrigir e a parte interessada não deu andamento, né? Ok. Agora, no 487, percebam que ele faz menção ao 487-2 e ao 487-3. Acontece que o 487, que é quando nós teremos a sentença definitiva, meus amigos, é aquela na qual nós temos a definição da questão subjacente, do mérito. Quando que nós temos a definição do mérito? Quando o mérito é julgado. Então o processo termina, o processo sempre vai terminar, que tudo que começa termina. Sentença terminativa é aquela que o processo termina e não há definição. Sentença definitiva é aquela na qual o processo termina, mas além de terminar, também se tem a definição da questão jurídica discutida. Por isso que se chama sentença definitiva, porque nós vamos colocar um fim, nós vamos definir de uma vez por todas o mérito, quem tem razão, quem não tem. E aí só uma sentença que julga o mérito que é capaz de definir a questão. Então, sentença definitiva, artigo 487. Vejam como é que nós já estamos vendo. Vimos várias coisas da sentença sem os senhores nem perceberem. Por isso que não tem muita perda a gente parar por aqui e os senhores seguirem pelo material e pelos links que eu vou mandar para vocês. Tá? Bom, 487. O 487 tem 3 incisos, meus amigos. 3 incisos. Inciso 1º, 2º e 3º. Vamos começar de trás para frente. Percebam que o 354 ele faz menção ao 487, incisos 3º e 2º. Olha o inciso 3º, o que nós temos? Autocomposição. Quando o juiz homologa uma autocomposição. Bom, quando o juiz homologa uma autocomposição, nós temos até uma resolução do mérito. Mas estamos de acordo que o juiz não julgou propriamente dito? Aquele homologou uma solução que as partes deram. Na verdade, o juiz não pode nem se pronunciar quanto ao... Tem decisão do STJ nesse sentido. O juiz não pode meter o bedelho no acordo. O que o juiz faz... Então por que o juiz homologa? O juiz só faz um controle formal. O juiz só verifica se por acaso não houve abuso do poder
não houve falha na emissão da vontade de uma das partes, se uma das partes é incapaz, por exemplo, ele faz essa análise formal. Tendo feita a análise formal, ele não pode dizer que está bom demais para o autor, que está bom demais para o réu, ele não pode se meter, ele não tem nada a ver com isso, ele não pode se meter no conteúdo do acordo. Tá? Então a homologação se dá na análise das questões formais. E o juiz vai homologar uma autocomposição que as partes chegaram. O 487, inciso 3º, tem 3 alíneas, mas é mole de entender. A linha A, reconhecimento da procedência do pedido. Quando o réu abre mão de toda a sua pretensão e dá ganho de causa ao autor, praticamente. Ele reconhece que o autor tem razão. Então, há um sacrifício total da pretensão do réu em favor do autor. Na linha C, é o extremo oposto, quando o autor renuncia ao direito que ele alega ter. Então, aqui na linha C, o autor abre mão de toda a sua pretensão, sacrifica toda a sua pretensão a favor do réu. E a linha B? É o meio termo. A linha B é a transação, quando cada um cede um pouquinho. A linha A, o réu cede tudo. A linha C, o autor cede tudo. A linha B, há um ajuste da vontade. O autor fala que quer receber 100, o réu fala que 100 não paga de jeito nenhum, mas quem sabe 20. O autor fala que 20 não recebe de jeito nenhum, mas quem sabe 80. E aí o réu fala que até paga 40. Eles fecham em 50. É possível? Possível. Cada um cedeu um pouquinho, isso é transação, né? Quando cada um cede um pouquinho. A pretensão do autor está aqui, receber tudo. A pretensão do réu está aqui, não pagar nada. Eles fecham no meio termo, transação. Na linha A, quando o réu admite, está aqui, no extremo oposto. O autor ganha tudo. Na linha C, está aqui, extremo oposto. O réu não paga nada. O autor abre mão de tudo. Na linha B, ao meio do caminho. Sempre que o juiz homologa esse tipo de pronunciamento, isso é uma decisão de mérito, tá? Mas não temos propriamente dito um julgamento do juiz, uma tomada de decisão do juiz, ok? Por isso que está ali no 487, no 354, que faz menção ao 4873. Aí, o 487 tem o inciso segundo também. No inciso segundo, é uma decisão de mérito, mas não tem propriamente dito um julgamento. O juiz também não toma a decisão. É a prescrição / decadência. Prescrição ou decadência. Quando o juiz fala assim, olha, não vou nem julgar, porque, na verdade, o autor não vai ter direito, porque prescreveu ou porque decaiu. Aqui nós não temos. É por isso que a doutrina costuma dizer que o julgamento de mérito por excelência, quando nós temos o julgamento efetivamente, é no 487, inciso 1º, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido. Na verdade, também não se tem dúvida em sede doutrinária em afirmar isso, o inciso 2º, prescrição ou decadência, já está inserido no inciso 1º. Mas por que o legislador diferenciou? Em primeiro lugar, porque na prescrição e na decadência o juiz só reconhece que já teve a prescrição, assim como na homologação. O juiz reconhece, o juiz homologa uma decisão. A decisão por excelência, o julgamento do mérito por excelência, é o 487, inciso 1º, quando deixa de fora a prescrição ou a decadência. Tem uma outra razão histórica, que no Código de 39 tinha uma discussão em relação ao recurso cabível em face da sentença. Porque lá em 39, no CPC de 39, era um inciso só. Então tinha uma discussão qual era o recurso cabível em face da decisão de mérito, porque lá atrás não era tão claro. Tinha um outro recurso que era para impugnar especificamente a prescrição e a decadência. Então o legislador resolveu separar. Para não gerar confusão, lá atrás, lá em 39, o legislador achou por bem separar. E aí no Código de 73 manteve-se só por uma questão histórica. E a mesma coisa no Código de 2015. Mesmo já tendo superado, já tendo estabelecido que a prescrição e decadência, julgamento de mérito, estaria inserido no inciso 1º, por que o inciso 2º, prescrição e decadência, está inserido no inciso 1º? Porque o inciso 1º do 487, que eu não vou nem colocar aqui para não gerar confusão, é quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor. Mas quando o juiz julga pela prescrição, ele está rejeitando o pedido do autor. Ao reconhecer a prescrição, ao reconhecer a decadência, ele rejeita o pedido do autor. Diz que o autor não tem mais direito àquilo. Se é que teria,
O que importa é que ele não tem mais. Então, pois bem, no inciso 2º do 487, não há julgamento propriamente dito. O juiz só reconhece que já prescreveu. No inciso 3º, não há julgamento propriamente dito. O juiz só homologa o que as partes já decidiram. Então, quando isso se dá nesse momento do processo, o juiz vai proferir a decisão do artigo 354. Agora, percebam bem, o juiz só pode reconhecer a coisa julgada nesse momento do processo? Será que ele pode reconhecer antes? Pode reconhecer antes. Lembra que nós vimos lá do artigo 337, parágrafo 5º? Tirando exceção de incompetência relativa e a convenção de arbitragem, o juiz pode reconhecer tudo que está no 337, a coisa julgada está lá, de ofício. Será que o juiz só pode reconhecer a prescrição e decadência aqui? Não. Nesse momento que nós vimos na tela anterior, nesse momento final do procedimento? Não. Na verdade, ele já pode reconhecer desde sempre. Porque prescrição e decadência, aqui está a petição inicial. Aqui está a manifestação do juiz, em qualquer momento do processo. Aonde que está a prescrição e decadência? Está aqui antes, né? A prescrição e decadência está sempre antes da petição inicial. Tirando a prescrição intercorrente, que nem é a hipótese aqui. Então, a prescrição e decadência está sempre antes da petição inicial, de modo que o juiz pode se pronunciar sobre ela no primeiro dia que ele tem contato com a causa. Tanto é assim que lá no artigo, vê se os senhores vão se lembrar, não foi nesse encontro de hoje não, foi em outro momento. Artigo 332, parágrafo 1º. Artigo 332, julgamento liminar de improcedência. Aí tem lá os incisos, que fala de pronunciamentos vinculatórios, e tem o parágrafo 1º, que diz assim, o juiz também proferirá julgamento improcedência liminar quando constatar prescrição decadência. Logo lá no começo, que a gente chamou de extinção prematura. Então percebam, o 354 chama de extinção do processo esses fenômenos 485 e 487, inciso 2º e 3º, mas isso não se dá exclusivamente nesse momento do processo. Pode ser em qualquer momento do processo, tanto antes quanto depois. Vamos supor que prosseguiu, o juiz produziu prova e só piora a situação, né? O juiz pediu prova pericial, uma prova super complexa, uma prova custosa, prova cara. O juiz ouviu 10 testemunhas, 20, 10 de cada uma das partes. E aí, depois de 35 anos de processo, ele reconhece a prescrição na sentença. É um infeliz, né? É um desgraçado, que não leu o processo em nenhum momento, que está prescrito. Se está prescrito realmente, está prescrito há 35 anos atrás. Nós perdemos tempo à toa nesse processo, né? Tempo, dinheiro. Mas é possível que o juiz reconheça depois? É possível. Nada impede. E a segunda consideração que eu quero fazer a respeito do 354 é o seu parágrafo único, que é muito importante. Olha o 354, parágrafo único. A decisão a que se refere esse artigo, o caput do 354, pode dizer respeito a apenas uma parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Quando ele diz que é impugnável por agravo de instrumento, o que ele está querendo te dizer, olha o artigo 1055, os senhores sabem bem, né? O agravo... Que 1055 o quê? Caramba, 1015. Olha o que o 1015 nos diz. Que cabe agravo de instrumento em face de algumas decisões interlocutórias. O que o 354, parágrafo único, está querendo dizer, na verdade, é que não vai ser sentença. Olha o caput do 354. Diz que o juiz vai proferir sentença. O juiz vai colocar fim ao processo por sentença. Aí o parágrafo único diz, é sentença se for tudo, tá? Porque se for só uma parcela, vai ser decisão interlocutória. Vejam também, não vou nem pegar lá, o 203, parágrafo 1º e 2º. O 203, parágrafo 1º, diz que é sentença a decisão que coloca fim ao processo, ou que tem a aptidão de colocar fim ao processo. Ao passo que o parágrafo 2º é a decisão que não se enquadra no parágrafo 1º. Achei incrível. O parágrafo 2º diz, decisão interlocutória é toda decisão que não é sentença. Exatamente isso. Ali no 354, parágrafo único, coloquem do lado 203, parágrafo 2º, 1015, tá? Porque quando diz que cabe agravo de instrumento é porque estamos diante de uma decisão interlocutória. Por exemplo,
A parte vai a juízo e formula 2 pedidos: dano material e dano moral. Acontece que o dano material ela já tinha formado em outro processo e tinha perdido. Logo, tem coisa julgada. É possível que nós tenhamos o reconhecimento de coisa julgada em relação a uma parcela do processo? Claro que é. Se é uma claro que é possível. Se vai ser colocado fim a um de 2 pedidos, o juiz pode colocar fim ao processo como um todo? Não. O processo vai prosseguir para julgar o dano moral. O dano moral não foi atingido pela coisa julgada. Logo, isso é uma sentença ou decisão interlocutória? Decisão interlocutória. É que o 354, parágrafo único, está te dizendo. Será que as partes podem fazer acordo em relação só ao dano material? Porque no mais das vezes, dano material é uma merreca. Falta naquele exemplo lá do acidente. O réu vira para o autor e fala assim, ó, estamos de acordo que eu provoquei o acidente, já poderia até ter te pago, beleza, mas vamos acabar com essa discussão logo aqui. Quanto é que foi teu prejuízo aí? 5 mil reais. Tá bom, vou te pagar os 5 mil reais. Agora, não concordo quanto ao dano moral. As partes podem fazer acordo sobre uma parcela do pedido? Claro que podem. Podem se ajustar sobre o dano material. O que o juiz vai fazer? Vai decidir. É mérito, vai homologar aquilo, mas é todo o processo? Não, é só uma parcela do processo. É só isso que o 354, parágrafo único, está te dizendo. Ok? Falta o 355 e o 356. Percebam bem, nós temos 2 dispositivos. Cada um desses 2 dispositivos tem 2 incisos. Então nós teríamos 4 incisos para analisar, 4 hipóteses distintas para analisar, não é isso? Não é. Na verdade, está tudo resumido em uma única hipótese. Tudo se resume no 355, inciso 1º. E eu já falei para vocês, nós teremos o julgamento nesse momento do processo. No código anterior, era chamado de julgamento antecipado da lide. Porque o processo civil como um todo, ele confundiu durante muito tempo lide com mérito. Na verdade, quando se chamou sempre de lide, queria-se fazer menção ao mérito. Havia uma confusão terminológica e chamava-se de lide o que se pretendia dizer mérito. E aí a doutrina criticava o código anterior. Olha, não é julgamento antecipado de lide, porque a lide é eventual. Até quando as partes fazem acordo, acabou a lide. E mesmo assim vai ser julgado, mesmo não tendo lide. Então não é julgamento de lide. É julgamento antecipado do mérito. Seria julgamento antecipado do mérito. O legislador atual tirou lide e botou mérito. Melhorou. Mas a doutrina também dizia no código anterior que não havia antecipação nenhuma. Nós mencionamos isso aqui. Na verdade, nesse processo em específico, quando verifica uma dessas hipóteses aí, o que nós temos é o julgamento do mérito no momento certo. Não há antecipação nenhuma. Porque a antecipação, no máximo que a gente podia imaginar, é de um procedimento idealizado, que poderia vir até aqui, mas no teu caso concreto ele veio até aqui. Então é isso que o código chama de antecipação. Mas a doutrina critica. Fala que nessas hipóteses, que nós vamos resumir a uma hipótese só. E qual é essa hipótese que nós já falamos aqui? É a desnecessidade de prova. Pois se não necessita de prova, para que você vai ter uma instrução probatória? Pelo contrário, você não vai ter. Então o momento certo de se julgar é agora. Não há julgamento, não é bem um julgamento antecipado do mérito, mas certo seria falar em julgamento adequado. Julgamento no momento adequado do mérito. Tá? Bom, tendo feita esta observação, tenho 2 coisas para falar só para vocês. As 4 hipóteses todas se resumem num caso só, que é o julgamento antecipado, como o código chama, do mérito, por desnecessidade de novas provas. Então, em primeiro lugar, no inciso 1º fala-se em novas provas. Então é porque já tem prova suficiente para julgar. O juiz está convencido, vai proferir uma decisão definitiva com base em juízo de certeza, porque tem prova suficiente. Logo, ele não precisa de novas provas. Ele não precisa de outras provas. Olha o 355, inciso 1º, dizendo exatamente isso. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença. Então, julgou o processo todo com resolução de mérito. Então, é o 487, inciso 1º.
O juiz acolhe ou rejeita o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Então, que prova tem? O que é a cognição? Alegações mais provas. Ele teve alegações. Se ele está nesse momento do processo, já teve petição inicial, teve contestação, eventualmente teve réplica. E já tem provas suficientes. Veja que o legislador não autoriza o juiz a julgar sem prova. Evidentemente que não. Ele está dizendo que o juiz pode julgar quando não tem necessidade de outras provas. Já tem prova suficiente. Esse é o inciso primeiro e que está tudo resumido nele. Ok? Quer ver? Olha o inciso segundo. 355, inciso segundo, que nós já estudamos. É o efeito processual da revelia. Efeito processual da revelia. Ó, o juiz vai julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito. Quando? Quando teve revelia, não teve contestação. Quando teve o efeito processual da revelia, não foi hipótese do 345 nem do 72, se o segundo, né? Nomeação de curador especial. E o réu não apareceu no processo a tempo de produzir prova em sentido contrário. Então o que nós temos aí é uma presunção de veracidade, né? 344, parte final. Julgamento antecipado do mérito pela presunção, né? Da onde que nós tiramos isso? Nós já falamos aqui do 374, inciso 4º. O 374 é expresso em afirmar. Os senhores têm que linkar uma coisa com a outra aí, ó. Não dependem de prova. Se não depende de prova, o que nós estamos dizendo? Que a presunção de veracidade gera a desnecessidade de provas. Não é o inciso primeiro isso? Ó, não dependem de prova os fatos que têm presunção de veracidade. É justamente o que acontece. Então o legislador especificou, disse de uma outra forma que já estaria no inciso primeiro do 355, ok? Mas no 355 o que nós temos é uma sentença que vai colocar fim ao processo. E o 356? Olha, o 356, meus amigos, é uma tremenda de uma novidade do Código de 2015, que é o julgamento antecipado parcial do mérito. E o que muda do 355 para o 356? Com toda a franqueza, só isso que eu vou colocar aqui em caixa alta, ó, só o parcial. O 356 é o 355 sobre uma parcela do processo. Então você vai tirar a sentença e vai colocar no lugar decisão interlocutória. Do julgamento antecipado parcial do mérito. No outro era do julgamento do mérito. Do julgamento antecipado do mérito. Só o que mudou foi a inclusão de uma palavra, parcial. Pois se é uma parcela do mérito, ele não vai colocar fim ao processo como um todo, né? Se ele não vai colocar fim ao processo como um todo, não é sentença. Porque sentença, 203, parágrafo 1º. E já vimos aqui o conceito de sentença. Nós já falamos muita coisa de sentença, mesmo colocando fim à aula daqui a pouquinho. Eu vou mandar o link para vocês, para quem pedir, e está no material. Qual é o conceito de sentença? Sentença é um conceito que se chega pelo direito positivo. É a lei que define sentença. No mundo inteiro é assim. E tem que ser 203, parágrafo 1º. Sentença é decisão que tem a aptidão, que consegue colocar fim ao processo. E o que é decisão interlocutória? É a decisão que não coloca fim ao processo. Nesse caso, o juiz julgou uma parcela do mérito. O juiz acha que já tem prova suficiente quanto ao dano material, e ele julga o dano material. Mas ele ainda quer ouvir mais provas sobre dano moral. Se ele não vai colocar fim ao processo como um todo, não é sentença, é decisão interlocutória. E qual é a grande novidade dogmática, vamos assim dizer, teórica? Porque no código anterior não tinha essa possibilidade, pelo menos não prevista em lei. No código anterior, o juiz só poderia julgar o mérito de uma vez no final, na sentença. Então, nessa hipótese em que ele já estava convencido quanto ao dano material, não teve acordo não, tem prova suficiente, ele quer julgar, ele não podia proferir uma sentença, uma decisão interlocutória que julgava o mérito de forma definitiva. Então, o que se fazia no código anterior? Proferir uma tutela antecipada. Só que não era tutela antecipada, porque tutela antecipada é uma tutela provisória, fundada em juízo de probabilidade. Aqui não. Aqui ele está proferindo uma decisão definitiva. Então o que eu quero que os senhores percebam é o seguinte: é uma decisão interlocutória, artigo 203, parágrafo 2º,
é uma decisão interlocutória, mas que é uma tutela definitiva ao julgamento de mérito, artigo 487, inciso 2º. 487, inciso 1º. É uma sentença definitiva. Além disso, 502 faz coisa julgada material, se você não recorrer. Então, não é uma tutela provisória. Aquela decisão não vai ser confirmada por uma outra decisão definitiva. Ela já é a decisão definitiva. Isso é o acolhimento pelo Código, pelo legislador de 2015, da tese da sentença parcial, das sentenças parciais. Na verdade, o que eu falei aqui para vocês algumas vezes? Quando quando a parte, lá na petição inicial, formula 3 pedidos, é uma petição inicial só, não é? Mas quantas demandas nós temos? Temos 3 demandas. Para cada pedido, uma demanda. Veja o 337, parágrafo 2º. Quais são os elementos que compõem a demanda? Partes, causa de pedir e pedido. Formalmente é uma petição inicial só, mas materialmente, na essência, nós temos 3 demandas. Joga para a sentença. O juiz profere uma sentença, mas julga os 3 pedidos. Julga procedente um, parcialmente procedente o outro e improcedente o outro. Dano material, dano moral e dano estético. Temos uma sentença. Na época do processo físico era melhor ainda. Temos um documento escrito chamado sentença. Mas quantas decisões nós temos? Quantas sentenças na essência nós temos? 3 sentenças. Formalmente uma só. Mas são 3 julgamentos distintos. Não vimos que um pode ser julgado extinto sem resolução do mérito? O outro pode ser julgado com resolução do mérito? Imagina uma coisa julgada sobre um dos pedidos. Nós falamos 354, parágrafo único. Na verdade, nós temos 3 demandas em um processo só. Ok? Nessa hipótese do 356, quando o juiz julga por decisão interlocutória um mérito, na verdade, o que nós temos ali é uma sentença em corpo de decisão interlocutória. Do ponto de vista do conteúdo, aquilo é uma sentença. Mas como não coloca fim ao processo, é uma decisão interlocutória. Assim os senhores conseguem ver como é que tudo decorre da natureza da decisão. Então, se é uma decisão que não é provisória, é uma decisão definitiva, aquilo forma coisa julgada material. Isso é importantíssimo, tá? Eu vi que alguém perguntou ali, deixa eu só fechar o raciocínio aqui e já dou a palavra para vocês para a gente encerrar esse módulo. Olha o que as hipóteses do 356 diz. São 2 incisos, mas eu volto a dizer, está tudo no inciso 1º do 355. Olha aqui. 356 é inciso 1º. Faltou colocar o 356 em cima ali, mas os senhores sabem, né? Vou até colocar como isso fica registrado aí. Se vocês quiserem pegar depois, vou até botar aqui. Não custa. 356, inciso 1º. Quando mostrar-se incontroverso. Quando há um fato incontroverso, precisa de prova? Não. Uma vez mais o 374. Olha o 374 aí, ó. 374, deixa eu apagar aqui para não ficar mais confuso do que acaba ficando. Ó, agora é o 374, inciso 3º. Não dependem de prova os fatos incontroversos. Mas isso não é o 355, inciso 1º? Julgamento antecipado porque não precisa de prova? Não foi o que eu falei? É sempre quando não precisa de prova? Então, olha aí, 356, inciso 1º. Quando mostrar-se incontroverso. Você coloca do lado aí, 374, inciso 3º. Não precisa de prova. E não precisa de prova é o 355, inciso 1º. Ok. E olha o inciso 2º do 356. Quando estiver em condições de imediato julgamento nos termos do 355. Então confiem. As hipóteses de julgamento antecipado, seja total, sentença, seja parcial, decisão interlocutória, se dão pela desnecessidade de provas. Porque a próxima fase seria justamente a instrução probatória. Então você traz a sentença porque você não precisará da instrução probatória. Ok? É isso, nós encerramos aqui. Deixa eu ver a pergunta ali, ó. Fernanda. Sei que não é desse módulo,
mas como fica o prazo do recurso? Fernanda, a mesma coisa. Porque aqui, 356, julgamento parcial, é sentença? Não, é decisão interlocutória. A decisão interlocutória é recorrível por agravo de instrumento. Agravo de instrumento. E o agravo de instrumento ele é em 15 dias. Olha o artigo 1003. Olha o artigo 1003. O prazo da interposição dos recursos conta da intimação. E olha o parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo vai ser de 15 dias. Então, é agravo de instrumento a contar da intimação daquela decisão interlocutória que julgou o mérito. Se você não interpuser agravo de instrumento, o que nós teremos é o trânsito em julgado. A preclusão, não vai mais poder recorrer. Mas, tirando isso, qual é a consequência que nós temos? É só o tipo de recurso que é diferente. Decisão de mérito por sentença, apelação. Decisão de mérito por decisão interlocutória, quer ver? Talvez tenha até sido isso que ensejou sua pergunta, porque o agravo de instrumento não cabe em face de qualquer decisão interlocutória, né? Mas olha o que prevê o 1015, inciso 2º. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo. No 356, nós temos uma interlocutória que analisa o mérito. Então, o cabimento está ali no 1015, inciso 2º. Professor, não formulei bem a pergunta. Nesse caso de antecipação parcial, o recurso faz agravo e depois pode alegar em apelação? Não. Você só pode alegar em agravo. Só pode em agravo. O recurso cabível nesse caso é o agravo. Porque, vejam, o 1009 diz que cabe sentença da apelação. Nesse caso, cabe a apelação da sentença. Que da sentença cabe a apelação, né? Então, como não é sentença, não vai ser a apelação. Mas o 1009, parágrafo 1º, os senhores sabem, e eu também, diz que cabe a apelação em face das decisões interlocutórias que não sejam impugnáveis por agravo de instrumento. Mas, nesse caso, essa decisão interlocutória é impugnável por agravo de instrumento. Os senhores verão no capítulo dos recursos o princípio da singularidade, ou o princípio da unirrecorribilidade. De cada decisão interlocutória, de cada decisão, só cabe um recurso. Em regra, tem lá as exceções, mas isso em regra. Então, nesse caso aqui, uma decisão interlocutória que versa sobre o mérito, pelo 1015, inciso 2º, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Só não cabe apelação. Se você comeu mosca aqui, quiser lá na apelação tentar abranger ela, não vai conseguir. O relator não vai cair nessa, com certeza. A apelação, isso é 1009, parágrafo 1º, tá, Fernanda? A apelação é cabível nas hipóteses em que não coube agravo de instrumento. Porque se coube agravo de instrumento, ou você agravou e teve o julgamento lá, ou você comeu mosca. E quando você comeu mosca, é preclusão temporal isso, tá? Você não pode mais recorrer. Beleza? Então a gente encerra o módulo aqui.